Deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida financeira. Se você continuar fazendo exatamente o que está fazendo hoje, onde estará daqui a 5 anos? Não estou falando de sonhos ou desejos. Estou falando de matemática pura, de projeção realista baseada nos seus hábitos atuais. Se você ganha o que ganha hoje, gasta o que gasta, investe o que investe, poupa o que poupa, onde você realmente estará em 2030, a maioria das pessoas nunca para fazer essa conta. E sabe por quê? Porque a resposta assusta, porque quando olhamos honestamente para nossos padrões financeiros atuais e projetamos 5 anos à frente, percebemos algo devastador. Estaremos praticamente no mesmo lugar. Talvez com um carro mais novo financiado, talvez com um salário ligeiramente maior, que mal acompanha a inflação, mas fundamentalmente na mesma posição de dependência do próximo pagamento. Eu aprendi essa lição da forma mais brutal possível. Aos 32 anos, eu tinha um emprego razoável, ganhava bem acima da média, morava num apartamento bacana, dirigia um carro importado. Para qualquer observador externo, eu estava indo bem. Mas então fiz um exercício que mudou tudo. Peguei meu extrato bancário dos últimos 3 anos e tracei uma linha do tempo financeira real. O que descobri me deixou sem dormir por uma semana. Minha renda tinha aumentado 28% naqueles 3 anos. Sabe quanto meu patrimônio líquido tinha crescido? 4%. 4 míseros por cento em 3 anos. Sabe o que tinha crescido de verdade? Minhas parcelas, meu padrão de vida, meus compromissos mensais fixos. Eu estava na esteira. Quanto mais eu corria, mais rápido a esteira andava, e eu continuava exatamente no mesmo lugar. E se eu projetasse aquilo 5 anos à frente, mantendo o mesmo padrão, a matemática era cristalina. Eu estaria ganhando mais, gastando mais, e tão preso quanto estava naquele momento. Talvez até mais preso, porque com mais idade vem mais responsabilidades, mais compromissos, mais pessoas dependendo de você. Foi nesse momento que entendi algo que os verdadeiramente ricos sabem, mas raramente falam abertamente. A diferença entre quem constrói riqueza e quem apenas trabalha a vida inteira não está na quantidade de dinheiro que entra. Está na taxa de conversão entre renda e patrimônio. Pense comigo, você conhece pessoas que ganham rios de dinheiro e vivem no limite da conta bancária. Você também conhece pessoas com rendas modestas que silenciosamente, ao longo dos anos, constroem patrimônios sólidos. A diferença não é sorte, é sistema, é consciência, é a aplicação deliberada da regra dos 5 anos. A regra é simples, mas aplicá-la exige coragem. Tudo o que você faz hoje com seu dinheiro está construindo um caminho específico para onde você estará em 5 anos. Cada decisão financeira é um tijolo. Você está construindo uma prisão ou está construindo liberdade? Quando comprei meu primeiro apartamento, achei que estava fazendo a coisa certa. Financiei em 30 anos porque todo mundo faz assim. O gerente do banco me parabenizou. Meus pais ficaram orgulhosos. Eu senti que tinha chegado. Só havia um problema. Quando sentei para realmente calcular, descobri que pagaria quase o triplo do valor do imóvel ao longo das 3 décadas. Triplo. Aquilo não era um ativo, era uma sangria disfarçada de conquista. 5 anos depois daquela compra, se eu continuasse no mesmo ritmo, eu estaria ainda mais endividado, com um apartamento que valia menos do que eu devia, preso num ciclo que só beneficiava o banco. Então mudei tudo. Vendi o apartamento, voltei a alugar um lugar menor e redirecionei aquela diferença monstruosa entre a prestação que eu pagava e o aluguel mais barato para construir ativos reais. As pessoas ao meu redor acharam que eu tinha enlouquecido. Você vai jogar dinheiro fora com aluguel? Mas 5 anos depois, enquanto elas continuavam pagando prestações intermináveis, eu tinha um portfólio de investimentos que gerava renda passiva suficiente para cobrir meu aluguel. E ainda sobrava. Eu tinha liquidez, eu tinha opções, eu tinha liberdade. A regra dos 5 anos me ensinou algo fundamental. Riqueza não é sobre ter coisas, é sobre ter escolhas. E escolhas só existem quando você tem recursos não comprometidos. Quando 100% da sua renda está prometida para parcelas, prestações, mensalidades e contas fixas, você não tem escolhas.
você tem uma vida pré-determinada pelos próximos 5, 10, 20 anos. Agora, seja brutalmente honesto consigo mesmo. Pegue seu extrato do último mês. Some tudo que você gasta mensalmente em coisas que não aumentam seu patrimônio. Multiplique por 60 meses. Esse é o buraco de 5 anos que você está cavando. Se você gasta R$ 4.000 por mês e investe zero, em 5 anos você terá consumido R$ 240.000 e construído exatamente nada. Zero. Nada. Mas se você reorganizar sua vida para gastar 3.000 e investir 1.000 em 5 anos, mesmo com retornos conservadores, você terá construído algo entre 70 e 80 mil reais de patrimônio. E aqui está o detalhe que muda tudo. Esse patrimônio começa a trabalhar por você. Ele gera retorno, ele se multiplica. Ele te dá opções que dinheiro consumido jamais dará. A pergunta que não quer calar é: você está disposto a viver hoje de forma ligeiramente diferente para viver completamente diferente daqui a 5 anos? Porque essa é a troca. Não estou falando de miséria, estou falando de intencionalidade, de fazer escolhas conscientes sobre para onde seu dinheiro vai, porque cada real que sai da sua conta está votando no futuro que você terá. 5 anos parecem muito tempo quando olhamos para frente. Mas olhe 5 anos para trás. Lembra onde você estava? Parece que foi ontem, não parece? Os próximos 5 anos vão passar na mesma velocidade. A única pergunta é: você vai chegar ao outro lado no mesmo lugar? Ou vai chegar transformado? A verdade é que a maioria das pessoas vive numa ilusão financeira perigosa. Elas acreditam que estão progredindo porque ganham mais do que ganhavam há alguns anos. Mas progressão financeira real não se mede por quanto entra, se mede por quanto fica. E quando você entende essa distinção, tudo muda. Deixe-me te contar sobre um padrão que observei ao longo de décadas trabalhando com pessoas em todos os níveis de renda. Conheci executivos ganhando 50 mil por mês que viviam no vermelho. Conheci profissionais autônomos ganhando 8 mil que construíram patrimônios de 7 dígitos. A diferença nunca foi o quanto eles ganhavam. A diferença sempre foi a relação que eles tinham com cada real que passava pelas suas mãos. Existe um conceito que revolucionou minha vida financeira e que raramente é ensinado: a velocidade de escape financeiro. Em física, velocidade de escape é a velocidade mínima necessária para um objeto escapar da gravidade de um planeta. Em finanças, é a taxa mínima de acumulação de patrimônio necessária para escapar da dependência do seu trabalho. E aqui está o insight crucial. Essa velocidade não é a mesma para todo mundo, mas todos precisam atingi-la se quiserem ter liberdade real. Quando comecei a aplicar a regra dos 5 anos de forma sistemática, percebi que precisava calcular minha própria velocidade de escape. Fiz uma conta simples, mas poderosa. Quanto de patrimônio eu precisaria ter para que os rendimentos desse patrimônio cobrissem minhas despesas essenciais? Se minhas despesas essenciais eram 6 mil por mês e eu conseguisse gerar um retorno conservador de 0,5% ao mês, eu precisaria de 1.200.000 reais investidos. Esse era meu número de liberdade. Parecia impossível, mas então fiz outra conta. Se eu conseguisse investir 3 mil por mês com retornos compostos de 10% ao ano, em quantos anos eu chegaria lá? A resposta era 23 anos. Ainda parecia muito. Mas e se eu aumentasse para 5 mil por mês? 15 anos. E se fossem 8 mil? 11 anos. De repente, o impossível virou um plano concreto com data marcada. A mágica aconteceu quando entendi que esses 5 anos iniciais eram os mais importantes. Porque no início, seu patrimônio é pequeno, então os juros compostos ainda não fazem muita diferença. O que realmente importa nos primeiros 5 anos é a taxa de acumulação brutal. É quanto você consegue converter de renda em patrimônio. É sua capacidade de dizer não para o consumo imediato em favor da liberdade futura. Nos meus primeiros 5 anos aplicando essa mentalidade, vivi de forma radicalmente diferente dos meus colegas. Enquanto eles trocavam de carro a cada 3 anos, eu dirigia o mesmo veículo usado que tinha comprado à vista.
Enquanto eles financiavam viagens internacionais em 12 vezes, eu viajava menos, mas sempre pagando à vista e aproveitando promoções. Enquanto eles jantavam fora 3 vezes por semana, eu cozinhava em casa e transformava aquilo em um momento de qualidade, não de privação. As pessoas comentavam, diziam que eu estava sendo sovinice comigo mesmo. Afinal, eu ganhava bem, por que não aproveitar? Mas eu sabia algo que eles não sabiam. Cada real que eu deixava de gastar de forma inconsequente era um soldado que eu estava recrutando para trabalhar eternamente no meu exército financeiro. E um exército de soldados trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, eventualmente conquista qualquer território. No terceiro ano, algo extraordinário começou a acontecer. Meu patrimônio tinha crescido tanto que os rendimentos mensais começaram a ser significativos. Não eram suficientes para eu parar de trabalhar, mas eram suficientes para eu começar a sentir a diferença. Num mês ruim, onde surgia uma despesa inesperada, eu não entrava em pânico. Eu tinha colchão, eu tinha opções, eu tinha paz. No quinto ano, cruzei uma linha invisível, mas transformadora. Meus investimentos geravam, em rendimento passivo, o equivalente a 40% das minhas despesas mensais. Isso significava que, se eu quisesse, poderia trabalhar 40% menos e manter o mesmo padrão de vida. Ou poderia continuar trabalhando igual e acelerar brutalmente meu caminho para a independência total. Escolhi a segunda opção. E aqui está o que muita gente não percebe. Os primeiros 5 anos são dolorosos porque você está plantando, plantando, plantando e parece que nada cresce. Mas quando você chega no final do quinto ano e olha para trás, vê que não construiu apenas um patrimônio, você construiu um sistema, você desenvolveu músculos financeiros, você criou hábitos que agora rodam no automático, você se tornou uma pessoa diferente. A pessoa que você era 5 anos atrás provavelmente não teria disciplina para investir metade do que você investe hoje. Mas a pessoa que você se tornou através desse processo não consegue mais viver de outra forma. É como aprender a andar de bicicleta. No começo, cada pedalada exige esforço consciente. Depois de um tempo, você pedala sem pensar, enquanto sua mente está livre para apreciar a paisagem. Tem um erro clássico que vejo pessoas cometendo repetidamente. Elas esperam estar em uma situação financeira melhor para começar a investir sério. Quando eu ganhar mais, aí sim vou guardar dinheiro. Mas isso é uma armadilha, porque se você não desenvolve o hábito e a mentalidade agora, com o que você tem, você não vai desenvolver depois, com mais. O que vai acontecer é que seus gastos vão crescer proporcionalmente à sua renda, e você vai continuar no mesmo lugar, só que com números maiores. Conheci um cara que ganhava 5 mil por mês e reclamava que não conseguia poupar nada. 3 anos depois, ele tinha dobrado o salário para 10 mil. Sabe quanto ele poupava? Nada. Zero. Porque ele não tinha desenvolvido o sistema. Ele só tinha aumentado o tamanho da sua prisão financeira. Apartamento maior, carro mais caro, restaurantes mais sofisticados, mesma sensação de aperto no fim do mês. A regra dos 5 anos te força a encarar uma verdade desconfortável. Se você não mudar nada no seu comportamento financeiro, os próximos 5 anos vão ser uma repetição dos últimos 5. Talvez com alguns ajustes superficiais, mas fundamentalmente iguais. E se os últimos 5 anos não te levaram onde você queria estar, por que os próximos 5 seriam diferentes? Quando realmente internalizei isso, comecei a fazer perguntas diferentes. Em vez de perguntar, posso pagar por isso? Comecei a perguntar, isso me aproxima ou me afasta do lugar onde quero estar em 5 anos? Em vez de perguntar quanto custa, comecei a perguntar quanto isso vai me custar em liberdade futura. Cada compra, cada decisão financeira passou a ser avaliada através dessa lente temporal. Uma camisa de marca por R$500 não é só R$500. Se você investisse esses R$500 por 5 anos a 10% ao ano, seriam R$800. A pergunta real é, você prefere a camisa hoje ou R$800 de patrimônio daqui a 5 anos? Não existe resposta certa universal, mas existe a resposta certa para você, baseada em onde você quer estar.
O momento de virada real acontece quando você percebe que tempo é o ativo mais valioso que você tem e ele está derretendo todos os dias. 5 anos vão passar de qualquer jeito. A questão é se você vai usar esse tempo como aliado ou como inimigo. E a diferença entre os dois é totalmente determinada pelas decisões que você toma hoje. Tem uma estatística brutal que sempre me impressiona. A pessoa média trabalha 45 anos da vida. 45 anos acordando cedo, cumprindo horários, respondendo a chefes, trocando tempo por dinheiro. E no final dessas 4 décadas e meia, a grande maioria chega na aposentadoria dependendo de um benefício governamental que mal cobre as despesas básicas. 45 anos de trabalho para chegar a lugar nenhum. Isso não é destino, é escolha. É o resultado de 45 anos tomando decisões financeiras, sem aplicar a regra dos 5 anos. 45 anos gastando cada centavo que entra, achando que tempo é infinito, adiando a construção de patrimônio para quando sobrar. E nunca sobra, porque quando você não tem um sistema, o dinheiro simplesmente evapora. A verdadeira liberdade financeira não é sobre nunca mais trabalhar. É sobre trabalhar porque você quer, não porque você precisa. É sobre ter construído ativos suficientes que te dão a opção de escolher. E essa opção não surge da noite para o dia. Ela é construída em blocos de 5 anos, um após o outro, com consistência implacável. Vou te dar um exemplo prático de como isso funciona na vida real. Imagine 2 pessoas de 30 anos, ambas ganhando 8 mil por mês. A primeira gasta 7.500 e investe 500. A segunda faz um esforço consciente, reorganiza a vida, corta o supérfluo e consegue gastar 5.500 investindo 2.500. Mesma renda, escolhas diferentes. Em 5 anos, aos 35, a primeira pessoa terá acumulado cerca de 40 mil reais, assumindo retornos modestos. A segunda terá cerca de 200 mil. Já é uma diferença gigantesca, mas fica ainda mais interessante. Aos 40 anos, mais 5 anos adiante, a primeira terá aproximadamente 90 mil. A segunda, mais de 500 mil. A diferença não é linear, é exponencial, porque os juros compostos começam a fazer seu trabalho de verdade quando você dá tempo e volume para eles atuarem. Aos 50 anos, a primeira pessoa ainda está trabalhando do mesmo jeito, com cerca de 250 mil acumulados. A segunda está sentada em cima de mais de 1,5 milhão, com rendimentos mensais que já cobrem boa parte ou até a totalidade das suas despesas. Uma tem que trabalhar, a outra escolhe trabalhar. Mesma idade, 20 anos de decisões diferentes, vidas completamente opostas. E o mais fascinante é que a diferença mensal inicial era de 2 mil reais. A primeira pessoa gastava 2 mil a mais por mês em coisas que hoje ela nem lembra o que eram. Restaurantes esquecíveis, roupas que saíram de moda, gadgets que ficaram obsoletos, pequenos luxos que pareciam importantes na hora, mas que evaporaram da memória. A segunda pessoa simplesmente redirecionou esse fluxo para o futuro. E o futuro pagou de volta com juros. Aqui está a parte que mais dói. Você não pode recuperar os 5 anos que já passaram. Se você tem 35 anos hoje e não investiu nos últimos 5, aqueles 5 anos se foram para sempre. Você não pode voltar e fazer escolhas diferentes, mas você pode olhar para os próximos 5 e decidir que eles serão radicalmente diferentes dos últimos 5. Você ainda está a tempo de chegar aos 40 com uma base sólida em vez de chegar de mãos vazias. O arrependimento financeiro mais comum que vejo em pessoas acima dos 50 é sempre o mesmo. Se eu tivesse começado mais cedo. Mas o segundo arrependimento mais comum é igualmente revelador. Se eu tivesse levado a sério quando ainda tinha tempo, porque muitas dessas pessoas até começaram. Elas investiram um pouco, aqui e ali, sem consistência, sem sistema, sem a aplicação rigorosa da regra dos 5 anos. E quando chegaram no outro lado, perceberam que meia dedicação gera meia resultado, que na prática significa resultado nenhum. Aqui está o que eu quero que você grave.
Disciplina financeira. Nos primeiros 5 anos te compra opções para o resto da vida. Falta de disciplina financeira te condena a não ter opções, possivelmente para sempre. Porque quanto mais velho você fica, mais difícil fica corrigir o curso. Suas responsabilidades aumentam, sua energia diminui, seu tempo se torna mais escasso. O melhor momento para começar foi 5 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. A regra dos 5 anos também te ensina algo sobre identidade. Você não é suas circunstâncias atuais. Você é a trajetória que escolheu. Se você está investindo consistentemente, cortando gastos desnecessários, construindo ativos, você não é alguém que está quebrado, você é alguém que está construindo riqueza. Pode levar tempo, mas a direção importa mais que a posição. Eu estava no negativo há 15 anos, devia mais do que tinha. Mas no momento em que mudei de direção, no momento em que comecei a aplicar essa regra com seriedade, minha identidade mudou. Eu não era mais alguém endividado tentando sair do buraco. Eu era um construtor de patrimônio que temporariamente tinha dívidas a eliminar. Parece sutil, mas essa mudança de perspectiva muda tudo. Muda como você toma decisões. Muda o que você aceita na sua vida. Muda quem você se torna. E quando os 5 anos passaram e eu estava do outro lado, com patrimônio líquido positivo e crescendo, olhei para trás e percebi que aqueles 5 anos tinham sido os mais importantes da minha vida. Não porque foram fáceis, foram duros, mas porque foram transformadores. Eu me tornei alguém diferente, alguém com controle, alguém com opções, alguém livre. Agora vamos falar sobre a parte que ninguém gosta de admitir. Você provavelmente está sabotando seu próprio futuro e nem percebe. Não por maldade, não por burrice, mas por estar operando no piloto automático, repetindo padrões que aprendeu de pessoas que também nunca construíram riqueza real. A maioria de nós aprendeu sobre dinheiro com pessoas que não tinham dinheiro. Nossos pais, queridos e bem-intencionados, nos ensinaram o que sabiam. E o que a maioria sabia era trocar tempo por dinheiro e gastar esse dinheiro em coisas que pareciam importantes. Trabalhe duro, compre uma casa, financie um carro, aproveite a vida porque você merece. Esse roteiro está gravado tão fundo no nosso subconsciente que nem questionamos. Mas esse roteiro foi escrito para uma geração diferente, numa economia diferente, com regras diferentes. E principalmente foi escrito por pessoas que chegaram aos 65 anos sem patrimônio significativo. Se você seguir o mesmo caminho, vai chegar ao mesmo destino. É matemática, não opinião. Percebi isso quando comecei a prestar atenção nas pessoas ao meu redor que realmente tinham construído riqueza. Não estou falando de herdeiros ou ganhadores de loteria. Estou falando de pessoas que começaram do zero e chegaram à independência financeira. E descobri algo surpreendente. Elas não ganhavam necessariamente mais que as outras. Elas apenas tinham uma relação completamente diferente com o tempo e com o dinheiro. Essas pessoas pensavam em blocos de 5 anos como quem joga xadrez pensa em jogadas à frente. Elas não perguntavam, o que eu quero agora? Elas perguntavam, onde essa decisão me coloca no tabuleiro daqui a 5 anos? E quando você começa a fazer essa pergunta antes de cada decisão financeira significativa, escolhas que pareciam óbvias de repente ficam questionáveis. Aquele carro novo que vai te fazer parecer bem-sucedido, onde ele te coloca em 5 anos? 60 prestações mais pobre, com um veículo depreciado valendo metade do que você pagou, ainda devendo parcelas. Ou você poderia comprar um carro usado confiável à vista, investir a diferença e em 5 anos estar dirigindo o mesmo carro, mas com um patrimônio 6 dígitos maior. Qual versão de você prefere ser? Aquele apartamento dos sonhos que está no limite do que você consegue pagar, onde ele te coloca em 5 anos, preso em 30 anos de financiamento, trabalhando para pagar juros ao banco, sem flexibilidade para aproveitar oportunidades que surgirem. Ou você poderia alugar algo menor, acumular patrimônio líquido agressivamente
e em 5 anos ter opções reais de comprar à vista ou dar entradas enormes que transformam as condições de qualquer financiamento. A tentação é sempre viver no limite da sua capacidade de pagamento. Os bancos adoram isso. O mercado inteiro é desenhado para te empurrar nessa direção. Você pode pagar. Então por que não? Porque poder pagar a prestação não é o mesmo que poder pagar o preço real. O preço real é medido em liberdade futura, em opções que você está queimando, em anos de vida que você está vendendo. Tem uma pergunta que mudou completamente minha relação com compras grandes. Quantos meses de liberdade isso custa? Se eu ganho 10 mil por mês e gasto 100 mil em algo, isso não são 100 mil reais. São 10 meses da minha vida. 10 meses que eu vou ter que acordar cedo, cumprir prazos, responder e-mails, aguentar reuniões. Quando você vê compras através dessa lente, muita coisa que parecia razoável de repente parece absurda. Aquele relógio de 20 mil reais? 2 meses da sua vida. Aquele sofá de 15 mil? 1 mês e meio. Aquelas férias financiadas em 12 vezes que vão custar 30 mil com juros? 3 meses de liberdade que você acabou de vender para ter uma semana de prazer. Ainda pode valer a pena, mas pelo menos você está fazendo a troca de olhos abertos. E aqui está o ponto crucial. Cada vez que você faz uma dessas trocas, você está votando em qual versão de você vai existir em 5 anos. Você está votando se vai ser a pessoa livre ou a pessoa presa. A pessoa com opções ou a pessoa sem saída. E a maioria vota contra si mesma repetidamente todos os meses em pequenas decisões que parecem inofensivas, mas que somadas determinam um destino. Nos meus piores anos financeiros, eu votava contra mim mesmo o tempo todo. Jantar fora porque estava cansado de cozinhar. Compras por impulso porque vi uma promoção. Upgrades desnecessários porque o que eu tinha parecia desatualizado. Cada decisão individual era defensável, mas o padrão era destrutivo. E 5 anos depois, eu estava exatamente onde merecia estar, no mesmo lugar. Quando finalmente acordei e comecei a votar a meu favor, tudo mudou. Não foi fácil. No começo, cada decisão de não gastar parecia uma privação. Parecia que eu estava perdendo algo. Meus amigos saíam e eu ficava em casa. Eles compravam e eu economizava. Eles aproveitavam e eu investia. E por um tempo, pareceu que eu era o idiota. Mas algo interessante acontece. Quando você mantém esse padrão tempo suficiente, você começa a ver os resultados. No primeiro ano, a diferença é pequena. Você tem alguns milhares investidos, eles têm algumas experiências e coisas novas. Parece que eles estão ganhando. No segundo ano, você tem mais acumulado, eles têm mais parcelas. Começa a empatar. No terceiro ano, você cruza uma linha. Você tem patrimônio crescendo, eles têm prestações diminuindo, o que sobra. Você está acelerando, eles estão desacelerando. No quinto ano, não tem nem comparação. Você acordou num mundo diferente. Você tem escolhas, eles têm compromissos. Você pode dizer não, eles têm que dizer sim para continuar pagando o que compraram anos atrás. E o mais irônico? Muitas daquelas coisas que eles compraram e que pareciam tão importantes já nem existem mais. Foram consumidas, esquecidas, substituídas por novas coisas que vão gerar novas prestações. A regra dos 5 anos te liberta dessa armadilha, porque ela te força a enxergar o custo real de cada escolha. Não o custo em dinheiro, mas o custo em tempo de vida, em liberdade, em opções futuras. E quando você vê isso com clareza, tomar as decisões certas fica muito mais fácil. Não porque você virou uma pessoa super disciplinada, mas porque você finalmente entendeu o jogo que está jogando. O jogo não é impressionar as pessoas ao seu redor. O jogo não é ter o melhor carro no estacionamento. O jogo é construir um sistema que eventualmente te liberta da necessidade de trocar tempo por dinheiro. E você ganha esse jogo fazendo milhares de pequenas escolhas certas, consistentemente durante anos. Não tem atalho, não tem hack. Tem trabalho duro, disciplina e, principalmente, clareza sobre onde você quer estar quando os 5 anos inevitavelmente passarem.